Bem-vindo a 2026 e bem-vindo ao primeiro vídeo de 2026 desse canal. Eu quero te ensinar, com mais de 13 anos de experiência dando aula de inglês em salas de aula, no ambiente corporativo, no ambiente online. Quero te ensinar com mais de 15 anos de experiência nos palcos, na verdade mais de 20 anos de experiência nos palcos, como ator, como músico, performando. O seguinte, se você quer de fato falar inglês esse ano, a única coisa que você precisa fazer, isso não é fórmula mágica, tá? Não é fórmula mágica. A única coisa que você precisa fazer é parar. Presta bem atenção. A única coisa que você precisa fazer é parar. Você sabe muito bem que a gente vive um momento de sobrecarregamento de informação, sobrecarregamento de estímulo, sobrecarregamento de opções. Não faltam formas da gente aprender inglês. Eu poderia pegar qualquer livro em inglês daquela estante ali e usar ele pelo resto do ano para aprender inglês. Eu te garanto que dentro desse livro vão ter todas as palavras que eu preciso saber para ir viajar e usar meu inglês para comprar uma roupa, para pedir uma comida, para me virar dentro do aeroporto. Eu te garanto isso. Não existem mais aplicativos que a gente precise baixar. O aplicativo do passarinho, por exemplo, ele é bom para aprender? É claro que ele é bom. Mas a gente nunca vai sentir que só isso é o suficiente. Então a minha dica, na verdade o meu pedido para você é para. Só para. No momento em que você entender que você só precisa sentar num lugar que você se sinta confortável à vontade, com uma xícara de chá, uma caneca de café, e parar, é só isso. Esse é o único passo que você precisa dar para aprender inglês. Porque a partir desse momento de silêncio, desse momento de tranquilidade, você consegue organizar aquilo que você realmente quer aprender. Eu não quero que você aprenda inglês pelo inglês. Eu quero que você aprenda alguma coisa e que o inglês seja uma consequência disso. Então, como que você pode fazer para que isso se torne legal, gostoso, divertido, né? É isso, a primeira coisa é parar. A gente vai reduzir os estímulos. Segundo, mas você não falou que era a única coisa que eu precisava parar? Sim, porque essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Sabe aquela história de o mais difícil é começar? Então, hoje em dia, a coisa mais difícil para a gente fazer é parar. Então, eu quero que você pense o seguinte. Tá, beleza, eu parei. Eu consegui deixar o meu celular de lado, eu consegui fechar o laptop, consegui, sei lá, bloquear ali o computador, colocar em modo... ou desligar, simplesmente. E agora, o que eu faço? Agora, simplesmente, usa os primeiros 30 segundos, 1 minuto, para deixar a sua cabeça sentir a falta de estímulo. Então olha só ao seu redor, vê se tem alguma coisa rolando, vê se tem algum barulho acontecendo na rua, pessoas falando em volta, se tem uma música tocando no fundo, a TV ligada, o que quer que seja. Mas você não escolheu aquelas coisas, aquilo está acontecendo ao seu redor. Uma dessas coisas vai ser o seu motivo, vai ser o seu objetivo ali para aprender inglês. Tá, então eu parei e eu percebi que, por exemplo, no meu caso aqui, eu parei e percebi que não tem nada acontecendo ao meu redor. É isso que eu vou usar para aprender inglês. Como assim? Olha só, aqui em volta de mim, se eu passar o olho rápido, tem um sofá, tem uma televisão, tem um laptop aqui na minha frente, tem um computador ali atrás, tem a câmera, tem uma luz aqui, tem o meu microfone na minha mão. Será que eu consigo descrever todas essas coisas? Será que eu consigo falar sobre elas
em inglês? Esse é o meu primeiro desafio. É tão idiotamente simples, mas que na hora do vamos ver, que é onde falta realmente o vocabulário, é que eu preciso me testar. Então, por exemplo, eu vou falar desse microfone. Tá, o que eu posso falar sobre esse microfone? Eu sei falar a palavra microfone em inglês? Sei. Microphone. Beleza. Eu consigo falar sobre ele, eu consigo pensar, por exemplo, quando que eu comprei esse microfone? Eu comprei ele fisicamente numa loja, eu comprei ele online, eu comprei pelo Mercado Livre. Eu sei falar isso em inglês? Pô, eu sei que o verbo comprar é buy. Será que eu sei o passado dele? I buy it at Mercado Livre. I buy it on Mercado Livre. Buy não, era bought. I bought it in Mercado Livre. Pô, agora eu tô com essa dúvida. É in, é on, é at. Qual que é o primeiro impulso que a gente tem? Ah, não, eu vou pesquisar, então eu já vou pegar o meu celular aqui, ou já vou entrar no Google aqui, no ChatGPT, qualquer coisa que seja, e vou pesquisar. É in, é on, é at. Ah, é buy ou é bought? Só de fazer isso, eu já me distraí do meu propósito, que era tentar descrever. Era só isso que eu tinha que tentar fazer. Eu já comecei a me distrair, eu já comecei a buscar outras coisas para fazer, outros estímulos. E isso distrai, isso te tira do seu propósito. Falar inglês, simplesmente falar inglês, não tem a ver com ser preciso, com ser 100% certo, correto. Aqui eu quero que você pense no seguinte. Imagina uma criança de 1 ano. Ela ainda não consegue ir ao banheiro sozinha. Ela vira para você, é o seu sobrinho, sua sobrinha, é o seu filho, sua filha. Fala para você assim: mamãe, xixi. Com essas 2 palavras ela falou para você: eu tô com vontade de ir ao banheiro e eu preciso da sua ajuda. Me leva? Com essas 2 palavrinhas ela te disse tudo isso de informação. Ela precisou dizer tudo isso para você entender? Então pensa, da próxima vez que você for parar para tentar usar a sua vida, o seu meio ambiente, o seu ambiente para usar o seu inglês, pensa dessa forma. Tá, eu sou uma criança quando se trata de inglês. Eu tenho, por exemplo, Raul, eu tenho 37. Eu tenho 37 anos de experiência com português e com inglês. Bom, eu dou aula há 13 anos. Eu falo ali talvez desde os meus 14, 15. Tá, então isso quer dizer que eu tenho 22 anos de experiência com inglês. Tá, eu sou mais novo, ou seja, eu tenho menos experiência com inglês. Ah, e se fosse o caso de eu comecei a fazer inglês ano passado? Ah, então eu tenho 1 ano, 6 meses, 1 ano de experiência em inglês. Eu sou um nenê ainda quando se trata. E tudo bem, eu preciso entender que esse é o momento em que eu estou da minha caminhada. Ah, mas então quer dizer que eu vou precisar, para falar igual, da mesma forma que eu falo português, falar inglês, eu vou precisar viver a mesma quantidade de tempo usando o inglês para falar com tanta qualidade? Sim e não. Sim, porque se você quiser falar exatamente como você fala português, sim, você vai precisar da mesma bagagem. Mas é aí que entra o terceiro ponto desse vídeo. Quando você fala um segundo idioma, um terceiro, um quarto, um quinto, você não é a mesma pessoa. Dentro do nosso cérebro, a gente cria uma personalidade. Precisei fazer um corte aqui que estavam me ligando. Dentro do nosso cérebro, a gente acaba adquirindo com o idioma, com a comunicação, uma nova personalidade. Existem diversos estudos, eu posso até deixar eles linkados aqui embaixo, que comprovam que quando a gente fala um idioma que não é o nosso idioma materno, a gente tem uma personalidade diferente. É muito comum quando uma pessoa que é muito extrovertida em português, por exemplo, não ser em inglês. Ser uma pessoa mais tímida. Não porque ela tem vergonha de falar, muitas vezes ela é fluente, muitas vezes ela é proficiente, ela tem título de proficiência, mas simplesmente ela desenvolveu o inglês na cabeça dela dessa forma. E aí quando ela aprende mandarim, por exemplo, ela é uma pessoa mais engraçada,
por causa do tipo de conteúdo que ela teve contato. Ela consumiu muito conteúdo de humor, por exemplo. Eu mesmo, em inglês, eu sempre consumi muito filme, muita série, muita música, muito livro, muito videogame. Então tudo isso foi moldando o meu inglês. É claro que se eu pegar algum amigo, alguma amiga minha que consumiu os mesmos tipos de conteúdo, de mídia, né? Filme, série, jogo, música, eles não consumiram exatamente os mesmos que eu. Eu posso ter consumido mais jogo de aventura, mais filmes de fantasia, mais livros de literatura clássica, ou de histórias policiais, detetives, Sherlock Holmes, por exemplo, enquanto eles consumiram mais livros de biografia, de filosofia. Isso tem um impacto completamente direto, absolutamente direto, no tipo de comunicador que você vira. Então, isso significa que você não precisa viver os mesmos 37 anos, os mesmos 40 anos, os mesmos 50 anos para falar inglês tão fluentemente quanto você fala português. Você só precisa entender que você, a partir desse momento em que você está estudando, você vai desenvolver essa sua nova personalidade. E isso vem muito mais rápido. Pensa numa criança de 5, 6, 7 anos. Ela já tem uma personalidade. Já tem uma criança de 2, de 3 anos. Por mais que ela ainda não saiba articular muito bem pensamentos e ideias, ela já tem uma personalidade. Ela é mais extrovertida, mais introvertida. Ela é uma criança que fala mais sobre as coisas, que arrisca mais, que arrisca menos. Então a gente desenvolve isso cedo, rápido. É óbvio que com o tempo você vai agregando informações e mudando isso. Isso é natural. Eu mesmo, ao longo do tempo, o meu inglês foi... conforme eu fui aprimorando o meu inglês, eu fui ganhando uma personalidade mais complexa dentro do inglês. Mas isso depende muito do seu propósito. Por que eu precisei ganhar mais complexidade? Porque eu uso inglês diariamente. Então eu preciso explicar melhor as coisas, eu preciso articular melhor as ideias. Se o meu intuito é usar inglês, por exemplo, para viajar, eu quero simplesmente ter ali interações que são funcionais, né? Eu preciso usar no aeroporto, eu preciso usar para comprar coisas, eu preciso usar para fazer uma reclamação se alguma coisa não estiver funcionando, usar dentro do hotel, pedir uma informação, e é isso. Esse tipo de inglês não é o tipo de inglês que você vai usar dentro da academia, por exemplo, se você precisar dar uma palestra, se você for responder um questionário, né, um Q&A, como a gente fala em inglês, né, perguntas e respostas. Não é o mesmo tipo de inglês que você vai usar numa entrevista de trabalho. Não é o mesmo tipo de inglês que você vai usar para conduzir uma reunião de negócios. Então, entender os propósitos também vai te ajudar a saber que tipo de inglês você precisa usar e saber o tamanho do seu desafio. Então, por exemplo, eu em inglês não tenho o meu vocabulário não tem o mesmo alcance para falar sobre política que eu tenho para falar sobre filmes. Eu não tenho o mesmo alcance para falar sobre culinária que eu tenho para falar sobre músicas, por exemplo. E tudo bem, porque nem em português a gente tem. Se você for conversar com um crítico de cinema sobre o seu trabalho, provavelmente ele não vai conseguir falar com você da mesma forma. Mas se você perguntar para ele sobre tal filme, ele vai conseguir te descrever da forma mais complexa possível. Pensa sobre isso. Tem muito a ver com o propósito. Então, para a gente começar a entender, ok, então como é que eu ativo o inglês, como é que eu faço para simplificar e entender os meus propósitos? A sua vida. A gente volta lá para o início. É simplificar. Reduzir os estímulos. Você não precisa aprender a jogar malabares com 7 bolas ao mesmo tempo. Fazendo, sabe, pirofagia, colocando fogo e jogando uma motosserra junto com... Não. Você vai começar com uma bolinha. E o que é essa uma bolinha? Olhar ao seu redor. Eu sei descrever o que está aqui em volta? Eu sei o nome desses objetos todos que estão aqui à minha volta?
Eu sei contar uma história pequena sobre eles, quando eu consegui aquilo lá, quando eu comprei, quando eu ganhei. Eu consigo descrever a cor, o tamanho, a textura. Eu consigo pensar, eu consigo falar onde ele está. Eu consigo dizer onde ele está em relação a uma outra coisa. Eu consigo prever o que vai acontecer com ele daqui a pouco, no futuro próximo. Eu consigo prever o que vai acontecer com ele daqui a 5, 10, 25, 30, 100 anos. Isso são exercícios pequenos que a gente pode fazer para ir se testando no nosso meio ambiente. Aí eu começo a entender, ok, eu me sinto mais seguro porque eu consigo descrever o que faz parte da minha vida. Agora, aplica isso no seu trabalho. Aplica isso numa viagem. Começa a prever, começa a se imaginar nessas situações ou até mesmo se inserir nessas situações. Próxima vez que você for tomar um café numa cafeteria, faz o mesmo exercício. Eu consigo descrever tudo que está aqui? Consigo descrever os cheiros, os sons, os sabores? Se a resposta for não, você acabou de encontrar uma oportunidade e não uma frustração. É uma oportunidade. Essa é a sua oportunidade de pesquisar o vocabulário quando for o momento e sua oportunidade também de aprender, ok, o meu inglês dentro desse propósito, dentro desse ambiente, ainda não tem esse alcance que eu quero, mas está aqui a oportunidade, eu já identifiquei, agora eu sei até onde ir. Eu tenho certeza absoluta que se você praticar o inglês dessa forma esse ano, ele vai ficar muito mais prazeroso, ele vai ficar muito mais intencional e você vai enxergar muito mais a sua evolução, porque a cada vez que você estiver naquele ambiente, quantas vezes você se encontra dentro da sua casa, por exemplo, pensa só, cada vez que você estiver naquele ambiente e que você for atrás de melhorar o seu poder descritivo ali, você vai perceber a melhora. Então, enquanto eu conseguia falar, oh, this is a microphone, talvez daqui uma semana eu consiga falar, well, I bought this microphone over on Mercado Livre. I remember that I paid around $500 for it. Pera. Eu já estou começando a conectar ideias e desenvolver mais essas ideias, elaborar mais essas ideias. Porque eu fui atrás, eu pesquisei. E aí, por último, a última coisa que eu quero passar para você é o seguinte. Eu sei que a gente tem um estigma em cima do repetir dentro do inglês, né? Mas a repetição, ela é a mãe da fluência. A repetição não precisa ser aquela coisa chata, aquela coisa batida, quando a gente aprendia quando era criança, né? Pega essa tabela de verbos irregulares e fica repetindo 100 vezes até você decorar e traz ela pronta para a semana que vem, para a próxima aula. Funciona, funciona. Mas você gera um tipo de relação negativa, meio entediante com o inglês, com aprender inglês. O repetir, ele pode ser uma coisa mais prazerosa. Pensa numa música que você ouve várias e várias e várias vezes. Por que você ouve várias e várias vezes? Porque ela te gera uma sensação boa. Ela te gera um sentimento bom. E aí você aprende a cantar aquela música. Por que você assiste Reels ou Stories no TikTok, no Instagram, repetidas vezes? Por que você volta para o mesmo criador de conteúdo várias e várias vezes? Porque aquilo te gera alguma coisa, você aprende alguma coisa com aquilo, você se sente bem, você tem momentos de, interessante, não sabia disso. E aprender inglês pode ser a mesma coisa. A mesma coisa. Você pode criar o seu processo de repetição. Aqui no meu canal eu vou dar muito mais dicas sobre isso. Hoje eu não quero entrar muito em técnicas, estratégias, mas só te dar esse alerta e esse ponto de reflexão. Como que eu posso fazer para aprender de fato inglês esse ano? E aí, se você gostou de tudo isso, e se você está curtindo essas dicas que eu estou te dando, a forma como eu estou te dando essas dicas, ou qualquer elemento desse vídeo que você esteja curtindo, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho uma mentoria de inglês, eu tenho uma mentoria de inglês, onde eu vou pegar na sua mão
e vou te ensinar passo a passo, usando essas dicas mesmo que eu tô te dando, aplicando no dia a dia, mas com desafios reais. Só que a diferença é que eu vou estar ali, segurando na sua mão, do seu lado, te dizendo a todo momento o que está certo, o que não está, o que você está fazendo bem, o que você pode melhorar ao longo de 12 semanas. 12 semanas, são 3 meses. Nesses 3 meses, eu posso te garantir que o seu inglês, a sua fluência, vai ficar irreconhecível. É isso, eu quero te ajudar a destravar o seu inglês de uma vez por todas esse ano. 2026 é o ano em que você vai falar inglês. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode clicar e dar uma olhada. Me segue também lá nas redes vizinhas. É isso. Um ótimo 2026 para você e até mais.